Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de abril de 2021. Thomson Roder, As Evidências da Reencarnação, Parte 3. Ian Stevenson, 1918-2007, professor da Universidade da Virgínia e até hoje considerado o maior pesquisador da reencarnação pelo viés científico, concluiu sua última viagem para pesquisar casos do gênero em 1999. Há 20 anos. O jornalista Thomson Roder, que trabalhou no diário The Washington Post, acompanhou Stevenson nessa jornada, que envolveu pesquisas na Índia, no Líbano e nos Estados Unidos. Roder contou suas experiências nessa área no livro Almas Antigas, lançado em 1999 e publicado no Brasil pela editora Sextante. Você começou a se interessar pela reencarnação em 1988, quando escreveu um artigo sobre o Dr. Brian Weiss para a Tropic, revista dominical do jornal Miami Herald. O que exatamente chamou sua atenção para o tema? Na qualidade de jornalista, eu achei a entrevista do Dr. Weiss interessante, mas não como alguém que queria acreditar em reencarnação. Weiss era um respeitado médico, que detinha uma posição de destaque na comunidade médica local, e fiquei intrigado que ele estivesse propondo algo tão radicalmente fora dos parâmetros médicos. Ele acreditava que, sob hipnose, alguns de seus pacientes haviam relatado autênticas passagens de vidas passadas. Achei que ele era muito inteligente, uma pessoa sincera. Mas não dei muita importância a seus casos como evidência de reencarnação. Por sua natureza, a hipnose é um convite à fantasia, e nada que esses pacientes diziam poderia deixar de ser facilmente explicado como sendo fantasioso, utilizando-se o material de livros, filmes e a imaginação para criar histórias de vidas passadas sugeridas pelo hipnotizador. Nos relatos dos pacientes, faltou alguma evidência de que o que diziam não poderia ser conhecido por meios normais. Nos últimos 40 anos, Stevenson conseguiu fortes evidências da reencarnação entre as pessoas que pesquisou. Que argumentos os cientistas têm para continuar ignorando o seu trabalho? No que diz respeito à maioria dos cientistas, Stevenson não está mesmo na tela do radar. Seu trabalho é simplesmente como uma ciência periférica, não sendo visto com seriedade. Os que consideram o seu trabalho seriamente, o suficiente para criticá-lo, geralmente dizem que Stevenson está sendo enganado pelas pessoas, que está tão interessado em provar que os casos são autênticos que não enxerga sinais óbvios de fraude ou ainda que fez perguntas importantes e desprezou as provas contrárias. Mas nenhum de seus críticos examinou casos semelhantes ou reinvestigou os casos pesquisados por Stevenson. Por isso, como um jornalista independente, senti que era importante que eu acompanhasse pessoalmente esses casos. Existe alguém preparado para dar continuidade às pesquisas de Stevenson? Stevenson possui vários colegas que têm feito algumas investigações. Mas acho oportuno dizer que nenhum tem tanta energia, desenvolvimento mental ou recursos disponíveis quanto ele teve. No início da sua viagem para o Líbano, você se mostrava uma pessoa bastante cética em relação à possibilidade de outra existência após a morte do corpo físico. Você se definiria hoje como um reencarnacionista? Penso que o que mudou em mim é que, hoje em dia, estou muito mais ciente a respeito de como sabemos pouco sobre os fatos básicos de nossa consciência e da natureza de nossa própria personalidade.
Apesar de todos os progressos em neurologia e inteligência artificial, ninguém está perto de explicar aquela sensação básica que todo homem tem de ser consciente, de ser uma personalidade individual dotada de livre-arbítrio. Se não conseguimos identificar a fonte da qualidade humana mais básica, por que deveríamos nos surpreender com o fato de que existem algumas surpresas no que acontece após a morte do corpo físico? Gabriel Delany, em seu livro A Reencarnação, esclarece que a doutrina das vidas sucessivas ou reencarnação é também chamada palingenesia, de duas palavras gregas palin, de novo, gênesis, nascimento. O que há de muito notável é que, desde os alvores da civilização, ela foi formulada na Índia, com uma precisão que o estado intelectual dessa época longínqua não fazia pressagiar. Com efeito, desde a mais alta antiguidade, os povos da Ásia e da Grécia acreditavam na imortalidade da alma, e mais ainda, muitos procuravam saber se essa alma fora criada no momento do nascimento ou se existia antes. Lembrarei, ligeiramente, as opiniões dos autores que estudaram a questão. A Índia é muito provavelmente o berço intelectual da humanidade e é interessante que se encontrem nos Vedas e no Bhagavad Gita passagens como a que se segue: a alma não nasce nem morre nunca, ela não nasceu outrora nem deve renascer, sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. A ideia de reencarnação nos povos egípcios se perde nos tempos, pois era cultuada junto às classes dos iniciados nos mistérios de Isis. O indivíduo era dividido em três partes: Ka, corpo astral, Ba, corpo mental, Ku, corpo causal. Estes mistérios eram instituições públicas, mantidas pelo Estado. Eram centros de vida nacional e religiosa, os quais eram frequentados por todas as classes sociais. Eram constituídos de vários graus e duravam muitos anos. Os que passavam por todos os graus, homens e mulheres, eram considerados ocultos, pois adquiriam os conhecimentos deste mundo e uma nítida compreensão de seu futuro após a morte das leis que regem os mundos superiores. Os ensinamentos internos e superiores permaneciam selados para o povo, ainda não suficientemente preparado para aprendê-los. Todavia, praticamente toda a população egípcia sabia destes mistérios, de tudo que relacionava com a vida depois da morte, de como se preparar para enfrentá-la corajosamente. Pitágoras foi o primeiro que introduziu na Grécia a doutrina dos renascimentos da alma, doutrina que havia conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia. Ele tinha duas doutrinas, uma reservada aos iniciados, que frequentavam os mistérios, e outra destinada ao povo. Esta última deu nascimento ao erro da metempsicose. Para os iniciados, a ascensão era gradual e progressiva, sem regressão às formas inferiores, enquanto que ao povo, pouco evolvido, ensinava-se que as almas ruins deviam renascer em corpos de animais. A escola neoplatônica de Alexandria ensina a reencarnação, precisando, ainda, as condições, para a alma, dessa evolução progressiva. Plotino, o primeiro de todos, trata muitas vezes de tal questão, no curso de suas Enéadas. É dogma, diz ele, de toda a antiguidade e universalmente ensinado, que, se a alma comete faltas, é condenada a expiá-las, recebendo punições em infernos tenebrosos, depois, é obrigada a passar a outro corpo, para recomeçar suas provas. Durante todo o período da Idade Média, a doutrina palingenesia ficou velada, porque era severamente proscrita pela Igreja, então todo-poderosa. Este ensino esteve confirmado nas sociedades secretas ou se transmitiu, oralmente, entre iniciados que se ocupavam com ciências ocultas.
foi preciso chegar aos tempos modernos e a liberdade de pensar e de discutir publicamente, para que a verdade das vidas sucessivas pudesse renascer à grande luz da publicidade. Um dos mais eminentes filósofos do século, Leibniz, estudando o problema da origem da alma, julga que o princípio inteligente, sob forma de mônada, pode desenvolver-se na sequência animal. Os filósofos da escola espiritualista, tais como Pierre Leroux e Fourier, admitiram a pluralidade das existências da alma. Fourier, porém, com seu espírito sistemático e aventureiro, imagina períodos entremeados de vidas humanas e extraterrestres. Assim, teria ele tido, precisamente, 810 existências, divididas em 5 períodos de desigual duração, e que abraçaram uma extensão de 80.000 anos. Foi em 1857 que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, no qual expõe todas as razões filosóficas que o conduziram à admissão da teoria das vidas sucessivas, e é a ele, principalmente, que se deve a propagação dessa grande verdade nos países de língua latina. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.